a revelação, entenda a tua palavra. E ao entender a tua palavra, a libertação vai chegando. E Pai, em nome de Jesus, com a libertação vem vitórias. Como Davi, que venceu 18 mil daqueles inimigos lá no Vale do Sal. Eu peço a Ti que o Senhor traga vitória sobre essa pessoa, seja no monte, seja no vale, seja no deserto, seja onde for, porque o Senhor é um Deus de vitória, não é um Deus de derrota. O Senhor é um Deus que levanta e não faz ninguém cair. O Senhor é o Deus que ergue o necessitado do monturo e faz esse necessitado se assentar junto a príncipes. É o que diz a Tua palavra. Manifesta-te com o Teu poder, traz a Tua vitória neste lugar, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. A gente está fazendo esse propósito, né, do Vale da Vitória, né? O Davi, a gente comentou até na semana passada, ele obteve vitória sobre os inimigos no Vale do Sal. E no vale onde é difícil se guerrear, naturalmente seria difícil se guerrear, mas ele foi lá e venceu. E ganhou fama. A Bíblia fala que ele ganhou nome com aquela vitória. Quer dizer, o Davi já era conhecido, reconhecido, mas ele ganha mais um nome quando ele conquista aquela grande vitória. Irmãos, assim, não se engane. Ninguém segue quem está sendo derrotado. Quer ganhar nome, quer ganhar respeito, precisa começar a vencer. Pastor, é verdade. Todas as suas batalhas, você precisa entrar com esse espírito de vitória. Eu vou vencer em nome de Jesus. Porque senão as pessoas começam a te olhar atravessado. Pode reparar, as pessoas começam a te olhar atravessado. Por quê? Porque você não tem vitória para contar, só tem derrota para contar. A conversa é sempre pessimista, nunca é otimista. A pessoa, eu falava sobre isso quarta-feira, otimismo, pessimismo. A pessoa sempre vê tudo com olhos muito pessimistas. Essa pessoa tende a ir ficando sozinha, porque todo mundo foge dela. Agora, se você é uma pessoa para frente, que olha para frente, que sempre quer vitória, você pode até estar no processo, pode até estar na batalha, estar na guerra, mas você sempre visualiza a vitória, sempre vitória, vitória. Você é uma pessoa que é bem vista. É sempre assim. Pode reparar, é sempre assim. Agora, quando não é uma pessoa que está sempre olhando para coisas ruins, sempre olhando para coisas ruins, sempre olhando para coisas ruins, as pessoas se afastam de você, elas não se aproximam de você. O Davi ganhou nome naquela grande vitória, vencendo 18 mil inimigos no Vale do Sal. Então a gente vai fazer essa oração daqui a pouquinho do Vale da Vitória, porque Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Amém, pessoal? Bom, eu queria ler com você hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Quando o rei da Síria, o Ben-Hadad, na época o Ben-Hadad, não tem nada a ver com o ministro aí, o Haddad, nada a ver isso aí, tá? É um rei da Síria, inimigo do povo de Deus, que cerca Samaria, que tenta contra Israel. E ele é mal assessorado, digamos assim, pelos profetas dele, né? E não eram os profetas do Senhor, era o profeta dos deuses deles. E Deus vai dar a vitória a um rei que inclusive não era um bom rei, mas entre escolher o povo dele e o povo que não é dele, ele escolheu o povo dele, e aí ele deu vitória ao rei Acabe, não pelo Acabe, mas pelo povo de Deus, que não poderia perder a batalha. Deus não quer que você perca a batalha, perca nenhuma batalha, em nome de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 22. Amém, Jesus? No 22 diz assim, 1 Reis 20, versículo 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai e esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti, porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso,
no vale, no Campo Raso, no vale. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Para tudo aqui. Então o Ben-Hadad vai contra Israel nos montes. Chega lá, recebe um revés na investida dele, uma derrota violenta. Deus dá vitória para Acabe, Deus dá vitória para Israel, e o Ben-Hadad tem que fugir. Aí o Ben-Hadad vai se reagrupar, e os profetas do rei Hadad, ele vai falar para o rei Hadad: olha, o Deus deles, o Deus de Israel, é Deus dos montes. O senhor foi lá no monte vencê-lo, perdeu. Luta com eles no vale. O senhor vai ver que o Deus deles não é maior do que o nosso, que o exército deles não é maior do que o nosso. O Deus deles é do monte. Aí os profetas de Deus procuraram o rei e falaram: rei, olha, o profeta deles lá, eles estão avisando ao rei Hadad que o nosso Deus é Deus só de monte, não é Deus de vale. E eles disseram que vão vir lutar com a gente no vale, mas o nosso Deus vai dar vitória, pode ficar tranquilo. E eu fiquei pensando nisso, tentando entender isso. E aí não tem outra resposta, irmão. O nosso Deus, Ele é Deus em qualquer lugar. Você pode estar se arrastando, espero que não esteja, mas você pode estar se arrastando para sobreviver, se arrastando. Deus é Deus ali também. Você pode estar enfrentando o pior momento da sua vida, mas isso não significa que Deus lhe abandonou. Ele continua sendo Deus. Amém, Jesus? Então Ele é Deus do monte? Mas os profetas do rei da Síria acharam que Ele era Deus só do monte. E Ele falou: Ben-Hadad, ô meu rei, vamos guerrear lá embaixo, no vale, porque Ele não é Deus de vale, não, Ele só é Deus de monte. Lá em cima Ele é todo poderoso, mas aqui embaixo quem manda é nós, né? Falei nós de propósito, não estou errando não, né? Falei nós de propósito. Aqui embaixo quem manda é nós. Amém, Jesus? E não sabe ele que o nosso Deus manda no céu, na terra e até debaixo da terra, porque a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante do nome do Senhor, eles que estão no céu, na terra, até debaixo da terra. Mas os profetas da Síria não sabiam disso. E eu entendo que os profetas da Síria não soubessem disso. O que eu não entendo é que às vezes a gente parece não saber disso, porque a gente começa a confiar muito em Deus quando é para determinadas coisas, e quando chega em determinados assuntos, a gente parece que perde a confiança. E a gente não pode perder essa confiança, porque Ele é Deus do monte, é Deus no raso, é Deus no vale, é Deus debaixo d'água, é Deus debaixo de tempestade. Diga amém, Jesus. É assim. Lógico que a gente tem que ter sabedoria. Lógico que a gente tem que não tentar a Deus, como a Bíblia fala. Então a gente tem que ter sabedoria para entrar e sair em qualquer lugar. Ontem eu fui dar uma caminhada, e era, segundo os meus cálculos, uma caminhada de quase 2 horas. E o caminho curto, todo mundo já sabe disso. E eu falei: vou fazer 2 horas de caminhada hoje. E eu fui. No meio do caminho começou a chover. O tempo escureceu, começou a chover, e eu fiquei olhando. Não tinha trovoada, não tinha raio, e fazia tempo que eu não tomava um banho de chuva. E eu com saudade de tomar um banho de chuva. Sabe aquela chuva sem raio, sem trovoada, tranquila? Aí eu falei: se continuar sem raio, sem trovoada, eu vou continuar. Continuei. Fiz minha caminhada de 2 horas, debaixo de chuva, pegando aquela chuva toda de ontem. E todo mundo se escondendo da chuva lá, e eu caminhando na chuva e correndo na chuva tranquilamente. E o pessoal ficava olhando para mim, estava para sentir, eles dizendo: esse cara é doido. Mas e daí? Eu estava tranquilão, estava recebendo meu banho de chuva, que fazia tempo que eu não tomava um banho de chuva. Aí eu estou correndo na chuva e eu lembrei. Dias atrás, eu estava em um determinado local, eu até evangelizei a pessoa com o nosso calendário. E essa pessoa que eu evangelizei, ela até comentou da esposa e tudo, que gostava de ler a Bíblia. Então dei um para ele levar para a esposa também, um para botar no estabelecimento e um para levar para a esposa, para a casa dele. E aí ele comentou, nós começamos a falar da chuva, porque
há um tempo atrás, há uns dias atrás, tivemos uma chuva com muito raio, muita trovoada, não é? E ele falou assim, pô, o pessoal fica jogando bola nessa chuva, não dá. Eu falei, não, você está certo. Começou trovoada e raio, tem que sair do campo, é perigoso demais. E eu falei assim, aí eu falei, né? Mas tem chuva que é tranquila, tem chuva que não tem raio, não tem trovão. Então pegar uma chuva também, às vezes é bom você fazer um pouco de arte aí, né? E ele falou assim, mas aí fica gripado logo e pode dar ruim. Irmão, na hora eu repreendi aquilo. Tem gente que é muito para baixo, irmão. Só vê a coisa ruim da coisa o tempo todo. Você pode conversar com essa pessoa direto, essa pessoa só vai te jogar para baixo. Tudo a gente comentando de futebol, e a chuva foi de raio e trovão, e ele falou que tinha um povo jogando ali, ele falou, melhor parar, e o povo, não, vamos parar sim, aí correram. Eu falei, estão certíssimos, tem que parar, porque tá raio e trovão. Aí eu comentei, mas tem chuva que não tem raio e trovão. E aí também não tem problema nenhum você pegar uma chuva. Aí ele falou assim, não, mas aí fica gripado, aí fica doente, aí pode dar ruim, porque hoje em dia, porque você fica gripado, sabe como é que é, porque os vírus que não sei... Eu cortei o assunto. Porque, irmãos, você tem que pensar para cima. Você tem que entender que o seu Deus é do monte, é do vale, é debaixo d'água, é debaixo da terra, é no céu, é acima do céu. Ele é Deus em qualquer lugar. Ele é Deus quando você está com dor de cabeça, ou com uma dor na perna, ou com uma dor no pé, mas também é Deus quando aparece o câncer, que já é um outro nível de enfermidade. Entende? Que é impossível, beira o impossível, dependendo do câncer, mas ele continua sendo Deus. Ele é Deus que cura uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma dor muscular, mas é Deus que cura um câncer. E a gente tem uma tendência a baixar a nossa fé quando a situação se complica. Mas, irmãos, nós somos cristãos exatamente para situações complicadas. É nessa situação que você não pode voltar atrás. É nessa situação de vale, de dificuldade, que você não pode voltar atrás, não pode recuar. É para isso que você tem um Deus. Ele não é só Deus de monte, é Deus de monte, é Deus de vale. Mas os profetas da Síria, do Ben-Hadad, não sabiam disso. Aí botaram o rei na maior furada. Você fica ouvindo qualquer pessoa, irmão, você entra em furada. Fica ouvindo qualquer profeta desse mundo aí afora, por isso que você entra em furada. Fica ouvindo pessoas que nem têm a sua fé, não conhecem a Bíblia Sagrada, o Deus da Bíblia, por isso você entra em furada. A gente tem que saber quem a gente ouve. Mas o Ben-Hadad foi ouvir os seus profetas. Não, o Deus dele é Deus de monte, por isso que a gente perdeu. Ele tinha 32 reis, você pode ler depois o restante do versículo em diante, você vai ver. Quando ele vai para a batalha, o Ben-Hadad, ele vai com 32 reis, certo da vitória, e ele perde, ele é derrotado, e tem que fugir. E aí quando ele acha que já era, os profetas dele vêm, dos deuses dele lá, vêm e falam assim, não rei, não, é porque ele é Deus de monte, ele não é Deus de vale. O senhor foi lutar justamente lá na casa dele, lá no monte. Vamos lutar no vale que a gente vai ganhar. Quebrou a cara o Ben-Hadad, porque o nosso Deus é Deus no céu, na terra, até debaixo da terra. Amém, Jesus? Mas eu não posso ter medo de uma chuvinha. Se eu pegar essa chuva, eu vou ficar gripado. Se eu ficar gripado, vou pegar pneumonia. Se eu pegar pneumonia, eu vou para o hospital. Se eu for para o hospital, eu vou morrer. Meu Deus do céu! Calma. Também não é assim não, pessoal. Amém, Jesus? Não estou incentivando você a ficar fazendo loucura. Deixa que eu faço por você. Eu gosto. Amém, Jesus? Eu sou meio aventureiro. E por isso que eu estou comentando que ontem eu caminhei, eram 2 horas, meia hora sem chuva e 1h30 na chuva. Cheguei em casa, como diria minha mãe, igual um pinto molhado. Amém? E está tranquilo. Minha esposa já falou, tira essa roupa molhada, vai tomar logo um banho. Você é maluco, você não tem jeito. Eu tomei meu banho, tá, e estou aqui, estou tranquilo. Diga amém, Jesus. Agora, eu não vou tentar Deus. Se fosse uma tempestade com trovões e trovoadas e raios, eu teria parado. É lógico, eu teria parado. Mas não era uma chuva da boa. Amém, Jesus? E eu aproveitei. Fazia tempo que eu não tomava banho de chuva. E eu gosto de tomar banho de chuva. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente dá a impressão
que a gente tem um limite para crer em Deus. A gente cria limites para crer em Deus. E cada um parece que tem o seu limite para crer. Então, eu vou até aqui. Daqui para lá eu travo, porque é complicado. Outros podem de repente chegar até aqui. Bom, mas se eu passar dessa caixa eu vou tropeçar, vou cair, vou me machucar. Aqui eu já não vou. E nisso a gente vai se travando, como se Deus tivesse limites. Nosso Deus não tem limites. Somos nós que temos limites. E somos nós que impomos os limites. Somos nós que travamos a ação de Deus na nossa vida. Não é Ele que está travando a ação dele na sua vida. É você mesmo. Como Ben-Hadad, o rei da Síria, muitos estão achando que Deus é Deus de curar uma dorzinha no corpo, mas não é Deus de curar uma pessoa aleijada, não é Deus de curar uma pessoa cega, não é Deus de curar uma pessoa que está com câncer. E a gente já viu, até aqui mesmo na igreja, comigo aqui, vocês já viram? Ou não viram? Vários testemunhos aí. Amém, Jesus? Então assim, cuidado, para que você não seja um Ben-Hadad, ou creia em qualquer, sendo Ben-Hadad, não creia, você venha crer em qualquer profeta, em qualquer pessoa que quer falar das coisas de Deus como uma propriedade que não existe, não tem. A pessoa não tem a menor propriedade para falar do Deus da Bíblia, porque ela não conhece a Escritura, ela não conhece o Deus da Bíblia, e a pessoa fala como se ela conhecesse esse Deus que você conhece. Ela não conhece. Você tem que ter cuidado. Amém, Jesus? Porque essa pessoa vai limitar a sua fé. Pode ser marido, filho, pode ser pai, mãe, marido, mulher, pode ser vô, neto. Você tem que ter cuidado. A pessoa está limitando a sua fé e você está caindo nessa. Quando Jesus fala, você pensa que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. A partir de agora vai ter pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Quando Jesus fala isso, Ele está falando exatamente do seu conceito de quem é Deus, de fé. E aí você vai ver um marido contra a esposa, porque a esposa é cheia de fé e ele não é. A esposa quer fazer as coisas que Deus está mandando e ele fala, não é assim também não, você está interpretando errado, ou o pastor está te enganando. E ele começa a falar um monte de coisa, e a esposa fala, não, eu sei o Deus que eu sirvo. Por isso que não é que Jesus, uma vez eu vi uma pessoa perguntando para o missionário, Jesus é contra a família? Está falando que veio para poder colocar marido contra esposa, pai contra mãe, pai contra filho, Jesus é contra a família? O missionário falou, não, você que não conhece a Escritura. Aí o missionário deu a resposta, sempre uma resposta, né, sábia do missionário ali, para aquela pessoa, com sabedoria, com mansidão, ele deu. Então eu quero que você entenda hoje isso, tá? Olha aqui, vamos voltar aqui que eu tenho mais para ler para você, 25, 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram, são seus deuses, você vê que o cara não conhece nada, né? Ainda colocou Deus no plural ainda, né? Deuses, como se a gente tivesse deuses, como se Israel tivesse deuses. Israel só tinha um Deus. Você vê que aquele povo não sabia de nada, mas eram servos do rei da Síria. Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, lá no vale, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, no vale, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Coitado do Ben-Hadad, deu ouvido a profetas errados, profetas mentirosos, profetas enganosos. Deu ruim para o Ben-Hadad. E olha que o rei de Israel não era, na verdade, era naquela época o pior rei que Israel teve, que foi o rei Acabe. Mas mesmo assim Deus deu vitória, porque Deus não quis permitir a derrota ali para Israel. E Deus deu vitória ao rei Acabe. De longe o rei Acabe foi o pior rei que Israel teve, de longe, foi o pior.
No meu ponto de vista, foi o pior. E mesmo assim Deus deu vitória. Mas porque o que o rei Ben-Hadad, do rei da Síria, está fazendo? Ele sai derrotado. Ele tinha subido o monte com 32 reis confederados dele para poder vencer a batalha e perdeu. Os profetas agora falam: olha, eu sei, nossos deuses já falaram aqui, os deuses deles. Você vê que o cara não conhecia o Deus de Israel. Você tem que saber. A pessoa fala do seu dinheiro, fala mal do seu dízimo, fala mal da sua oferta. Essa pessoa não é dizimista, ela não é ofertante, ela gasta muito mais do que o seu dízimo, a sua oferta, em cachaça, em prostituição e um monte de coisa. E você fica balançado quando alguém de fora quer falar mal do seu dízimo. É porque você está dando ouvidos a espíritos enganadores. Quando uma pessoa vai lá no YouTube, fala mal de oferta, não sabe o que está falando, não conhece o que está falando, não sabe do que está falando. E você então, que é uma pessoa fiel a Deus, começa a ser infiel, começa a pensar: é melhor parar. Aí você é infiel a Deus porque deu ouvidos. O Ben-Hadad vai ter uma derrota violenta porque deu ouvidos a espíritos enganadores. Porque os profetas falaram: os deuses, olha, aí já está na cara que está errado. Todo mundo sabia que aquele povo adorava um único Deus, todo mundo sabia, mas esses profetas nem sabiam disso, não sabiam disso. Ali já era para o Ben-Hadad voltar atrás. Como? Os deuses, mas esse povo só adora um Deus. Não, tem coisa errada com vocês aí, vocês estão querendo me levar para uma furada. Deu ruim para ele. E ele realmente quebrou a cara. E logo de cara na palavra já está, né? Os deuses deles são deuses de monte, por isso você foi derrotado. Tira os 32 reis, coloca soldados, capitães, gente preparada de guerra, traz de volta o mesmo número e qualidade de carros e cavalos. Vamos agora lutar com eles no vale. O senhor vai ver se a gente vai perder. A gente vai ganhar no vale, porque os deuses de Israel são deuses de monte. Irmão, para de ouvir essas coisas. Estou cansado de falar com vocês de pregadores de YouTube, que nem igreja tem, que não pastoreia ninguém, e vai para o YouTube para ficar falando mal de líderes, de pastores, de igrejas, e você está dando ouvido. O cara dá uma palavra bonitinha porque o cara é inteligente, aí depois desce a lenha em quem está fazendo a obra, metendo a cara a tapa para fazer a obra. Em que pessoas que já sofrem há 30, 40, 50 anos ganhando almas por aí, e esses caras que nem tiraram a fralda, vêm aí para falar mal desses homens. E você começa: é isso mesmo. Para com isso, irmão. Para de ficar dando ouvido a espíritos enganadores. Os cabras nem tiraram as fraldas, ainda vai para o YouTube agora para ganhar. Como é que fala? Eu sempre esqueço. Seguidores, para ganhar likes, né? Seguidores. Os caras começam a falar um monte de besteira, são inteligentes, aí pega a Bíblia, fala uma palavra boa e depois começa a malhar a obra de Deus, só fala mal de igreja, só fala mal de pastores, só fala mal da obra de Deus. Pessoas que estão há 30, 40, 50 anos, a vida inteira fazendo a obra. E se erraram, vão dar conta a Deus quem está errando. Mas tem crente entrando nessa e fica perdendo tempo lá em sala de discussão, que eu também nem sei direito como é que chama isso aí, nessas salas, desses chats aí de discussão lá, só falando mal da obra, falando mal da obra, falando mal da obra, e afastando as pessoas da igreja, em vez de trazer as pessoas para a igreja. E você está dando ouvido a essas pessoas? Para com isso, irmão. Olha para a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com esse homem. É interessante, sabe? Porque a Síria, os descendentes deles serão salvos depois. Quem salva eles? Quem é usado para salvar eles? Para levar salvação para eles, para converter todos eles. Você lembra? Ninguém lembra, né? O irmão lembrou. O Jonas. Quando Jonas vai pregar em Nínive, quem mora em Nínive são os descendentes sírios, é o povo sírio, que agora está lá em Nínive. Esse povo, por isso que o Jonas não queria lá.
que era inimigo do povo de Deus. Por isso que o Jonas não queria ir para lá. Não é porque o Jonas tinha acordado de mau humor, não. Ele não queria porque ele não queria salvar esse povo, que vivia atacando o povo de Deus o tempo todo. Mas Deus mandou lá e eles foram salvos. Até os animais se consagraram naquele dia. O rei lá de Nínive mandou até os animais se jejuarem, quer dizer, e botar pano de saco. Foi uma pregação do Jonas que salvou a cidade toda. Eram descendentes deles. Amém, Jesus? O que eu quero que você entenda, irmãos? Deus, Ele é Deus nesse vale que você está enfrentando. Se você está passando por um momento de deserto, de vale, momento difícil, Deus não esqueceu de você, não. Ele não abandonou você, não. Busque o entendimento, e quando o entendimento se revelar a você, pegue aquilo como um grande tesouro que Deus lhe deu e comece a pôr esse entendimento em prática, em oração, porque você vai ver que Deus vai reverter esse quadro. É no entendimento da palavra. Se conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém, pessoal? Então, fique ligado, fique atento. Veio o entendimento, Deus revelou a você. Guarde essa revelação, jamais esqueça dela, porque é com essa revelação que você vai entrar no vale, vai entrar no monte, vai entrar no céu, na terra, até debaixo da terra, e vai vencer com Jesus. É com essa revelação. Então vou repetir, cuidado com pregadores de YouTube. Tá bom? Que bota lá sua salinha, sua coisinha bonitinha, e só sabe bater no evangelho, em vez de bater no diabo. Não sei se tem medo do diabo, não sei, só quer bater no evangelho. Cuidado. Nem igreja tem. E aí quando você fica todo arrebentado, vai procurar ele lá no YouTube, ver se ele vai te ajudar. Não, quem é que vai te ajudar? A sua igreja e o seu pastor, que ele malhou tanto. Tem gente que é muito bobinho, né? O Ben Haddad caiu nessa, irmão. Não, os deuses, eles são deuses de monte. Vamos lutar com ele no raso. Já era, lá a gente vai ganhar, porque lá o senhor vai ver, lá nós somos mais fortes do que eles. Quebrou a cara. Versículo 25, vou terminar aqui agora. Ele repetindo 25, né? E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos, que pena, né? A sua voz, e assim fez. Quer dizer, podia ter se aliado ao povo de Deus, mas não se aliou. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, com dois o quê? Pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Deus é tremendo, irmão. Estou te falando. Eu lembrei do Gideão com 300, acabando com os midianitas. É um número incontável dos midianitas. E o Gideão só com 300 foi lá e venceu. A Bíblia fala então que o povo de Israel estava só com 2 pequenos rebanhos. 2 pequenos rebanhos. Amém, Jesus? Só isso. 2 pequenos rebanhos de cabras. E os sírios enchiam a terra. Aí no 28, e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios, quantos? 100.000 homens de pé, num dia só. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara, se escondendo de caverna em caverna, de buraco em buraco.
O grande rei Haddad, o grande rei da Síria, agora é um fugitivo se escondendo de buraco em buraco, porque ouviu pessoas erradas. Ele devia ter percebido na hora. Os deuses deles são deuses de monte. Mas que deuses? Esse povo só adora um Deus. Vocês estão errados, hein? Mas ele não quis ouvir. Ele ouviu o que quis ouvir, como alguns só ouvem o que querem ouvir. Você pode falar, você pode ver vários milagres, como câncer, a pessoa sendo curada de câncer, sendo curada de dores, sendo curada de enfermidade, restaurando lá. Você vê tantos milagres na igreja, e mesmo assim, uma má conversação consegue desviar aquela pessoa da igreja. Mesmo assim, um momento difícil consegue desanimar aquela pessoa. Depois de ver tantos testemunhos, depois de ver tantos milagres, depois de receber tantas revelações, a pessoa começa a dar ouvidos a espíritos enganadores e começa a deixar o maligno voltar. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixe Jesus entrar. Nós servimos a um Deus único, que não é só do monte, não é só de vale, é Deus no céu, na terra, até debaixo da terra. Olha o que acontece com esse Ben-Hadad, irmão, que deu ouvido àqueles profetas. O rei Acabe, que não era um bom rei, tá? Repito, não era um bom rei. O rei Acabe, com poucas cabras lá, poucas pessoas, mataram num só dia 100 mil dos sírios. 27 mil fugiram e acharam, vamos reagrupar. Quando estavam lá concordando para reagrupar, para começar tudo de novo, o muro vem e cai em cima deles. Vai fugir coisa nenhuma, morre todo mundo. E só sobra o rei Ben-Hadad. E o rei Ben-Hadad agora tem que ficar se escondendo nos buracos, nas cavernas, com medo de morrer. O grande rei da Síria. O grande rei da Síria. Como é que as coisas viram, né? O mundo gira. O mundo gira. Quem está por baixo amanhã pode estar por cima. Pare de com esse negócio de ficar chutando cachorro morto, cachorro velho, né? Como é que é a frase? Cachorro morto, né? Porque esse cachorro morto amanhã pode estar por cima, tá? Tá dando para entender? O pastor que me batizou nas águas, quando eu cheguei para ser líder regional, na minha primeira regional, Jacarepaguá, ele entrou no escritório na minha primeira reunião de pastores. Eu tomei um susto. Ele não me reconheceu. Ele tinha me batizado anos antes. Ele era um pastor auxiliar. O pastor principal não fazia batismo, ou naquele dia não fez, não sei, até hoje eu não sei. E ele que me batizou. Aí, o tempo passa, né? Aí aquele pecador, aquele viciado, largou tudo, batizado, começou a fazer a obra, foi para a rua, começou a evangelizar, começou a ganhar almas, começou a fazer a obra, começou a ser obreiro, pastor. E de repente eu fui levantado, fui chamado para ser líder regional em Jacarepaguá. Quando eu estou fazendo a minha primeira reunião de pastores, esse pastor entra e senta. Eu falei, o senhor é pastor aqui da rede? Sou pastor da igreja. Tá bom, eu estava conhecendo os pastores. Pelo nome eu não conheci, mas quando ele entrou eu vi. Aí eu deixei, não falei na hora, fiz a reunião, depois chamei ele lá separadamente, ele falou, o senhor não lembra de mim? Aí ele falou assim, não pastor, não lembro não, eu já conheci o senhor? Eu falei, pois é, o senhor me batizou na igreja tal, assim. Eu batizei o senhor? Que honra! Há alguns anos atrás, eu era um pecador inveterado, um viciado, Deus me libertou, o senhor me batizou, e hoje eu estou aqui. Então o senhor vai ser o meu líder. Eu falei, vou ser o seu líder. O mundo dá voltas, irmãos. O mundo dá volta. Aí você fica olhando as pessoas de cima para baixo, fica ofendendo as pessoas, fica desprezando as pessoas porque elas estão lá embaixo. Mas se ela tem o Deus de Israel, Ele é Deus de monte e Deus de vale. Não despreze, não. Esse povo desprezou o povo de Deus. Não, é Deus, são deuses dos montes. Vamos lutar no vale, com certeza vamos vencer. Venceu nada. Um pouquinho de exército, um pouquinho de soldados, venceu 100 mil num dia só. 27 mil pessoas que tinham escapado.
Pararam perto do muro para poder começar a conversar e saber o que tinha acontecido afinal de contas. O que aconteceu afinal de contas? Parecia que a gente ia vencer, parecia que era o dia da nossa vitória, e nós começamos a cair igual piolho quando corta cabelo. Isso aí é o nojento, né? Não, é porque eu lembrei de um vizinho meu, que a mãe dele falou assim, leva ele para cortar o cabelo, porque está cheio de piolho e é uma praga, eu não aguento mais. Já tentei de tudo e não consegue. E eu levei, mas que nojo, irmão. Ele ficou careca, o garoto. Era um jovem, a gente era jovem na época. Ficou careca, o cara mandou... a mãe dele foi para tirar tudo, porque ele está com praga de piolho. E tirou. E, irmão, coitado do cara da barbearia. O cara ficou chateado, que era muita coisa. E ele tirou o cabelo todo e os piolhos começaram a aparecer lá um monte. Os 100 mil soldados sírios caíram igual piolho, irmão. E 27 achou que estava ali, 27 mil. Achou que estava... O muro caiu em cima deles. E só sobrou o rei Haddad para contar a história. E agora o grande rei da Síria está tendo que se esconder de caverna em caverna, de buraco em buraco, de câmara em câmara, para poder não ser morto também. O mundo dá voltas. O que eu tenho que fazer? Por que eu trouxe essa mensagem? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu posso estar passando pelo vale, Deus é comigo e ninguém pode ser contra mim. Eu posso estar no alto do monte, Deus é comigo e ninguém pode ser contra mim. Eu posso estar por baixo da terra, Deus é comigo e ninguém pode ser contra mim. Não tem macumba, feitiço, bruxaria, entidade, não tem demônio que seja maior do que o seu Deus. Amém, Jesus? Esquece, irmão, você é mais que vencedor. Só tem que colocar a sua vida diante de Deus, de verdade, não é de brincadeira não, de verdade. Colocar a sua vida de verdade diante de Deus, e você vai ver o quanto você vai vencer. Dá a volta por cima, e hoje está por baixo, amanhã vai estar por cima. Hoje é cauda, amanhã vai ser cabeça, e as pessoas vão olhar para você e vão te dar moral. Antigamente falava muito isso, né? Vão te dar moral. Você vai ter moral com aquela pessoa que hoje te via e até se envergonhava de você. Não. O Deus dessa pessoa aqui eu tenho que respeitar. Que bom, né, irmãos? Quando eu li isso aqui, estava lendo, né? Eu falei, meu Deus, que coisa boa. Como é bom servir o Senhor, né? Como é bom andar na tua presença, né? Deus quer te dar vitória, então. Que hoje seja o dia da sua vitória. Que essa campanha, você não pare de fazer essa campanha, vá até o fim. Leva o sal. O sal é porque Deus deu vitória para o Davi no Vale do Sal, né? O sal você vai levar, e esse sal vai ser o propósito de ato de fé para você obter vitória. Em nome de Jesus, irmãos, tome posse disso. Tome posse, porque Deus quer te dar vitória assim no nome do Senhor. E Ele pode dar vitória no monte e no vale também. Você viu o que Deus falou com o Acabe? O que Deus manda falar com ele? Manda o homem de Deus falar com ele. Falou, não, pode ir. Porque eu escutei quando os profetas do Haddad falou que eu só sou Deus do monte, não sou Deus de vale. Eu vou mostrar para ele que eu sou Deus de monte e Deus de vale. Pode ir, você vai vencer. Só que o número do exército do Ben Haddad, dos sírios, era incontável. Era enorme. E ele estava com algumas cabrinhas lá só. Estava quase ninguém lá. Ele falou, mas como que eu vou vencer uma coisa dessa? Vai vencer. Vai vencer sim. Por quê? Porque eu não aceito falar desse jeito de mim. Eu estou falando que você vai. O Acabe não venceu por ele. O Acabe venceu por Deus. Aquilo foi milagre. Tanto foi milagre que os 27 mil depois, achando que já tinha escapado, o muro caiu em cima deles. Aquilo foi milagre. E irmãos, é tudo que eu preciso. Milagre de Deus na minha vida. Quando eu começar a querer vencer com a força do meu próprio braço, já era. Aí, acabou. Eu quero Deus me dando todas as minhas vitórias, até as mínimas, aquelas que eu posso adquirir pelo meu conhecimento, mesmo essas, eu quero que Deus me dê essa vitória. Minhas vitórias precisam vir de Deus, em nome de Jesus. Então não fique com medo do monte, nem do vale.
E se a tempestade se levantou, não tenha medo. Se um terremoto apareceu, não tenha medo. Exatamente para essas horas você tem esse Deus. Amém? Vamos orar então agora em nome de Jesus. Vamos invocar o nosso Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou te entregar o sal da vitória, tá? Lembrando sempre, o sal da vitória, porque o Davi, ele recebeu uma grande vitória diante de 18 mil inimigos no Vale do Sal. E aquele vale ficou conhecido como essa vitória. O Davi ganhou mais fama com essa vitória aí. Meu Deus, em nome de Jesus, nós começamos o propósito do vale da vitória do Vale do Sal. Eu peço a Ti que o Senhor traga vitória para essa pessoa. Não importa se é no monte ou no vale.